E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Kanashiro, esse é o canal do Canas e hoje eu vou falar sobre a fisiologia do alongamento. O que acontece dentro dos tendões, ligamentos e músculos durante o processo de alongamento e quais os benefícios que isso traz. Então, se você gostou desse assunto, estoura o like aí e a gente se vê depois da vinheta, beleza? É nóis, valeu! A flexibilidade é uma variável essencial da aptidão física, sendo definida como a amplitude máxima de um determinado movimento articular, e esse movimento depende da elasticidade muscular e da mobilidade articular. Essa amplitude contribui na força, potência, equilíbrio e coordenação. Os músculos são formados por milhares de células cilíndricas, conhecidas como fibras musculares. Essas células se estendem de forma paralela e podem atingir até 30 centímetros de comprimento. Dentro das fibras existem filamentos conhecidos como miofibrilas que proporcionam a habilidade de contrair e alongar os músculos. Elas são formadas por filamentos finos e grossos de actina e miosina. Esses filamentos são formados por proteínas contráteis. Alongar é o processo de posicionar partes do corpo de forma que alongue os músculos e os tecidos moles. Um alongamento causa mudança dentro do músculo e a sobreposição dos miofilamentos finos e grossos diminui. Quando isso acontece, as fibras musculares atingem uma posição de repouso máximo, melhorando assim o desempenho e diminuindo as chances de lesão. Para executar um trabalho de alongamento dos músculos, devemos conhecer também as prioridades neurofisiológicas dos músculos que podem afetar um aumento da flexibilidade. Para isso, 3 receptores principais têm implicações para o alongamento e manutenção da amplitude do movimento, como o fuso muscular, o órgão tendinoso de Golgi e os receptores articulares, que sentem as forças mecânicas nas articulações, como a pressão do alongamento e distensão. Fuso muscular é um receptor que consiste de fibras musculares essenciais, como as fibras intrafusais, que são distintas das fibras musculares esqueléticas, que são fibras extrafusais. Terminações sensoriais e motoras localizadas nos músculos, tendões e vestíbulos da orelha, cujo reflexo está conectado com a locomoção. São numerosos, principalmente nos músculos pequenos e delicados da mão e dos olhos, e é o principal órgão sensitivo dos músculos. O fuso muscular mantém um feedback contínuo de informações de cada músculo ao sistema nervoso central, apresentando a situação do músculo em cada momento. Alterações no comprimento do músculo e a velocidade com que o comprimento se altera irão influenciar as terminações sensoriais. No alongamento do músculo, as fibras intrafusais tendem a fazer contato com as fibras extrafusais. Fibras intrafusais são fibras musculares localizadas no interior do fuso muscular. Sua função é gerar sinais para o controle muscular. Fibras extrafusais são todas as fibras musculares geradoras de força que ficam fora do fuso muscular. Órgão tendinoso de Golgi, ou ATG, é um mecanorreceptor sensível à contração dos músculos esqueléticos e a pequenas alterações na tensão do tendão e responde à tensão adicional tanto por estiramento passivo de um músculo como por contração muscular ativa. Localizam-se nos tendões e está em série com as fibras musculares extrafusais. Basicamente, o ATG inibe a contração do músculo agonista e estimula a contração do antagonista, quando a tensão muscular alcança níveis críticos. A esse mecanismo dá-se o nome de reflexo tendinoso. Esse processo de inibição é feito para evitar a contração excessiva do músculo,
que poderia gerar uma sobrecarga no tendão e resultaria em lesão. A principal diferença entre o fuso muscular e o OTG é que o fuso detecta o comprimento do músculo e suas alterações, e o OTG detecta a tensão muscular. Alongar antes e depois do exercício é uma outra dúvida recorrente. É importante frisar que o alongamento antes do exercício tem um efeito diferente do que é feito depois. Antes é para evitar lesões e depois é para auxiliar na recuperação dos músculos e tendões. Existem vários tipos de alongamento, mas os principais são o estático, balístico, passivo e específico. O estático é o tipo mais comum, é feito quando os músculos estão esticados e a pessoa permanece em uma posição parada por cerca de 30 segundos. Esse tempo é ideal para quem vai realizar atividades físicas que exijam força, além de ter a função de preparar o músculo para os exercícios. O balístico é ideal após um tempo inicial de aquecimento e deve ser realizado por meio de deslocamentos pelo solo e movimentos curtos. Alguns exemplos incluem agachamento lateral e vertical, elevação do joelho, rotacionar o tronco e o braço, entre outros. Esse tipo é recomendado principalmente para pessoas em que o ganho da flexibilidade melhora o seu desempenho na atividade, já que aumenta a amplitude de movimentos e mobilidade das articulações. O passivo. Esse tipo de alongamento é recomendado para quem tem alguma limitação motora ou faz o acompanhamento com um profissional regularmente. É realizado com auxílio de um aparelho ou acessório, como anel de pilates, bola suíça, faixa elástica e até mesmo uma pessoa. Nesse caso, é essencial ficar atento em relação aos limites da pessoa e interromper o alongamento caso ela sinta alguma dor em excesso. O específico. Quando se fala em alongamento específico, é importante priorizar aqueles com movimentos parecidos com o do esporte praticado, minimizando os riscos de lesões musculares. Deve ser realizado o tipo específico para o exercício, que será praticado em seguida. Caso vá jogar futebol, por exemplo, é importante rodar e flexionar os quadris para fora ou arriscar alguns chutes ou outros movimentos específicos da modalidade. Dica também é válida para musculação, incluindo o alongamento de grupos musculares específicos que serão mobilizados na atividade posteriormente. Cada tipo de alongamento supre uma necessidade, por isso é importante ter o acompanhamento do educador físico. Mas e aí, o alongamento deve ser antes ou depois dos exercícios? Ele deve ser realizado antes e após as atividades físicas, quando for voltado para o aumento da flexibilidade. Durante o alongamento, ocorre o estiramento das fibras musculares, que tem o seu comprimento e flexibilidade aumentados. Assim, preparam-se os músculos que ficam protegidos de possíveis lesões e têm seu desempenho potencializado. Depois da atividade física, o alongamento ajuda novamente a estirar as fibras musculares que se contraíram durante os exercícios, contribuindo assim para o seu relaxamento. Para que a prática seja eficaz, é importante que cada posição fique mantida de 15 a 30 segundos em cada grupo muscular trabalhado. Vale ressaltar que esse assunto é bem controverso e já tem estudo que mostra que fazer alongamento antes da atividade física cai o potencial de força em 30%. Então, modalidades que necessitam do uso de força e potência, como força, levantamento olímpico, powerlifting e potência, salto em vara, corrida de 100 metros rasos, é mais indicado fazer um exercício de mobilidade antes e um bom aquecimento local, e depois do treino fazer um alongamento rápido, ou após 5 a 7 horas fazer exercício, um treino mesmo de flexibilidade, que seria um alongamento com volume e intensidade de longa duração, de no mínimo 45 minutos a no máximo 1 hora e meia.
Aí dessa forma não iria afetar em nada a capacidade de força e explosão do atleta. Vale ressaltar também que na musculação para estética ou competição você não aperfeiçoa as potências de força máxima, potência e resistência de força para uma competição que você vai usar no final. Não, mas simplesmente para fatores estéticos. Então, no caso da musculação, não teria problema algum fazer alongamento antes e depois do treino, ou mobilidade e aquecimento local antes do treino e depois alongamento. Lembrando que o alongamento é diferente do treino de flexibilidade, que tem duração de 45 minutos no mínimo a 1h30 no máximo. Então, pessoal, que vocês usem esses conhecimentos na medida certa para os seus benefícios. Então, se vocês gostaram desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com a gente, se inscreve no canal.